E vamos falar sobre um assunto muito sério aqui no programa agora, porque em 2010 a frota de motos cresceu 116% na cidade de São Paulo. Junto com esse crescimento, o número de acidentes também acabou aumentando. São tantas as pessoas que perdem a vida no asfalto que hoje o país ocupa o 5º lugar no ranking da Organização Mundial da Saúde. Nos últimos 8 anos, as mortes envolvendo motociclistas cresceram mais de 300% no estado de São Paulo. O número saltou de 327 em 2002 para mais de 1.500 em 2010, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Em todo o país, as mortes de motociclistas representam 25% do total de óbitos em acidentes. Além do drama humano, 1% do PIB é gasto na recuperação dos feridos. No ano passado, foram quase 190 milhões de reais no tratamento das mais de 40 mil vítimas. Alguns cuidados importantes podem ajudar a mudar este quadro. É isso que vamos saber agora aqui no Manhã Gazeta. Exatamente, por isso eu recebo aqui o Lucas Pimentel, que é presidente da ABRAM, que é a Associação Brasileira de Motociclistas. Muito obrigada por ter voltado, viu, Lucas? Eu que agradeço, Claudete. Bom, a gente chamou aqui para falar sobre segurança. As entrevistas aqui são marcadas com certa antecedência, né? Sim. Dá para imaginar, porque o nosso programa é ao vivo e tem muitas horas por dia. Mas ontem aconteceu um fato novo e eu quero que você de cara já comente sobre isso. Porque a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou, dia 22, na verdade foi divulgado ontem, um projeto de lei que proíbe o transporte de garupas em motocicletas, além de tornar obrigatória a fixação do número da placa da moto no capacete e em coletes também, com caracteres bem legíveis e em cor meio fluorescente. Quem descumprir a norma pagará uma multa de R$ 130 a cada vez que for multado. O projeto, de autoria do deputado Jorge Rato, que é do PMDB, depende de sanção do governador Geraldo Alckmin. Agora vai para, ou virar uma lei mesmo ou ser vetado pelo governador. Mas só o fato da Assembleia Legislativa ter aprovado esse projeto do deputado Rato e de ter aprovado a lei já mexeu muito com os motociclistas, né? Como é que ficou a categoria, Lucas? Ficou muito alvoroçada e nós da ABRAM... Preocupada, né? Nós ficamos indignados, Claudete, de ver a Assembleia Legislativa aprovar um projeto inconstitucional. É um oportunismo do autor da lei, campanha de reeleição dele. Porque a lei de trânsito é federal, né? Ele fez isso como vereador e deu certo, ele se tornou deputado, ele está fazendo a campanha, ganhando mídia gratuita. É inconstitucional o princípio, porque o Estado não pode legislar sobre trânsito. A legislação é federal, por isso que existe o Código Nacional de Trânsito. Exatamente, e é inconstitucionalidade a finalidade. Por quê? Porque a moto foi regulamentada no Brasil para piloto e garupa. O Código de Trânsito, que é uma lei federal, estabelece regras para o uso da motocicleta, tanto para o piloto como para o garupa. E agora querem acabar com o garupa. Nós somos a favor de medidas que reduzam a criminalidade, porque o motociclista é a primeira vítima. O bandido não compra uma moto, ele rouba uma moto. Entendeu? Então, o motociclista é a primeira vítima. Porque o que, inclusive, o deputado alegou é que muitos assaltos são praticados por 2 pessoas em uma moto, né? Você sabe que existe, eu sei, claro. A população sabe, porque há sempre divulgação disso. Houve um assalto, tinham 2 numa moto. Sim. Mas como você falou, o bandido ele rouba a moto, não é quem compra o veículo, né? Se nós proibimos... Então tem que se combater o mal pela raiz, não nivelar dessa maneira. E nós da associação estamos dispostos a participar de discussões sérias para buscar meios para diminuir a criminalidade. É lógico, policiamento é uma das coisas que está faltando. Policiamento ostensivo e preventivo. Tecnologia, porque demora-se muito para se fazer um boletim de ocorrência, demora muito para a informação de que essa moto foi roubada constar no sistema e o bandido usa tudo isso a favor dele. Tá, e acaba usando esse veículo para, lógico, praticar, assaltos. Exatamente. Agora, voltando então para o nosso assunto de origem aqui, que é tão preocupante, os acidentes. Né? Onde ocorrem os maiores acidentes em São Paulo? Por que eles ocorrem? Por que morre tanto motociclista? Na verdade, Claudete, a moto é uma solução de agilidade. Então, cada dia mais pessoas estão adotando a motocicleta como seu meio de transporte, como sua ferramenta de trabalho. Hoje, mais de 45% das pessoas que compram moto
compro para fazer o deslocamento casa-trabalho. O que qualquer trabalhador comum gasta em transporte coletivo, ele compra uma moto à prestação, passa a ter um pequeno patrimônio e um veículo para deslocamento até mesmo no final de semana. Aliás, queria até acrescentar no que você está dizendo, as mulheres que ocupam as garupas, porque muitas vezes ou são namoradas ou são esposas desses motociclistas e que eles deixam normalmente essa mulher no trabalho, vão para o seu trabalho, na volta pegam, que é uma forma da família economizar. Se a mulher está trabalhando fora, precisa ajudar no orçamento do lar, é uma forma econômica também, Sem né? dúvida. O autor da lei colocou todo o garupa de moto como bandido. O projeto, além de tudo, é discriminatório, é preconceituoso. E aí... As grandes avenidas, elas acabam sendo realmente o corredor onde acontecem muitas ocorrências. Mas, olha, Claudete, esse assunto é muito específico. É muito... tem uma especificidade muito alta. Primeiro, em relação ao motociclista, o processo de habilitação não o prepara adequadamente. Então, nós estamos sempre fazendo uma alerta que o motociclista recém-habilitado não deve fazer uso imediato da motocicleta. Porque não foi preparado para isso. Não está preparado adequadamente, ele está habilitado, mas ainda precisa. Então, o que a gente orienta? Que ele comece a fazer uso próximo à sua residência, vai pegando familiaridade com os comandos da moto, e depois de um tempo que ele se sentir confiante, aprender a fazer a frenagem corretamente, aceleração, desaceleração, as curvas, aí ele passa a usar essa moto. Esse é um dos motivos? Esse é um dos motivos. Na verdade, qualquer condutor de moto sem um preparo específico é um acidentado em potencial, infelizmente, e os números mostram isso. Com certeza. Bom, e ficar falando sobre isso é chovendo molhado. Então, nós vamos mostrar daqui a pouco qual o equipamento de segurança. Se você pretende dar uma moto para o seu filho, se você pretende comprar uma moto, tem que saber como se prevenir dos acidentes para não ser mais um a aumentar essas estatísticas, né? Tão dolorosas para as famílias desses motociclistas que perdem a vida no trânsito absurdo de São Paulo. Eu vou dar uma saidinha e na volta a gente se encontra ali ao lado da moto, que aliás é teu veículo preferido, Com né, certeza. Lucas? Pra gente continuar conversando sobre isso, tá bom? Agora quem tem um recado especial pra gente é a Simoni. Fala aí, Simoni. Vamos voltar a falar com o Lucas e a segurança nas motos. Eu estou recebendo o Douglas Jacó, motociclista, né, Douglas? E nós vamos aproveitar a tua presença aqui para que o Lucas mostre todo o equipamento que é necessário. Vamos começar pelo motociclista, né? O que ele deve estar usando. Claudete, em relação à legislação para o motociclista comum, que a legislação especifica a questão do capacete. Certo. Então tem que ser um capacete aprovado pelo Inmetro, tem que estar com a cinta jugular fechada e tem que estar com a viseira totalmente abaixada, porque senão é classificado como se estivesse sem capacete, é multa gravíssima e dá suspensão do direito de dirigir. No caso do motociclista profissional, é obrigatório pela resolução nova que ele use um colete de identificação, porque muitos motoristas alegam que não viu o motociclista. Então, para o motociclista profissional, motoboy, mototáxi, é obrigatório o uso do colete. Esse é fluorescente, dá para enxergar de longe, né? Não dá para dizer que não viu, não é verdade? Agora, para o motociclista em geral, mesmo que não seja a lei, mas a gente reforça em termos de segurança, usar, claro, jaquetas reforçadas, calça reforçada, bota, mas isso não está na lei. Aqui o que está na lei. Isso. Em relação ao veículo? Em relação ao veículo, o principal é a inspeção básica antes de sair com a motocicleta. Ver se tem De quanto em quanto tempo uma moto tem que ser inspecionada ou deve? A inspeção geral a cada 6 meses. Né? Mas o motociclista tem que fazer uma inspeção diária da moto. Antes de sair, ver se tem combustível, se tem óleo de motor. No caso da antena, é fundamental. Agora, período de férias, acontece, infelizmente, fatalidade. Por causa das linhas das pipas, Exatamente. né? E a antena é um dispositivo simples e eficaz. Nossa, quantos já perderam a vida também porque tiveram seus pescoços serrados, cortados por linha de pipa com cerol? O Corpo Bombeiro nos dá uma informação de algo em torno de 2.000 acidentes por mês no estado de São Paulo envolvendo cerol. Então, é uma proteção. As antenas têm que existir, não é? Exatamente. Agora, existe regulamentação se um motociclista, ele pode cortar o veículo, né? Andar pela direita, pela esquerda, tanto faz, não? Então, na verdade, a ultrapassagem, o motociclista sempre deve fazer a ultrapassagem pela esquerda. Não deve fazer pela esquerda quando o motorista dá a seta que vai entrar à esquerda, e ele não. Mas sempre pela esquerda. Sempre pela Porque tem alguns esquerda. que também cortam pela direita, né? Infelizmente o pessoal faz isso, mas aí nós temos um problema grave. Os retrovisores direito dos automóveis
tem um grau de convexidade muito alto. É verdade. Então, o motorista... Você pensa que está longe, está pertinho. Exatamente. No carro importado tem um alerta, cuidado, os objetos estão mais próximos do que aparentam estar. É verdade. Então o motorista olha, pensa que dá tempo Que e não tá dá. longe. E ainda tem um problema, Claudete. A moto a 60 km por hora gasta 30 metros para fazer a frenagem total. Então você tem um motorista que não tem uma visão correta Tá. e um motociclista que não consegue frear a tempo. E um outro agravante, o motorista esquece de dar seta e seta com antecedência. Esses são os fatores... Que acabam São os principais prejudicando fatores para a ocorrência do de acidentes, motociclista, sem como dúvida. vem acontecendo. Então, motociclistas não ultrapassem pela direita, motoristas, existem muitos carros importados, e acontece também nos nacionais. Cuidado, porque os objetos estão mais próximos do que parece. Sim. Quando você olha pelo espelho retrovisor à sua direita, principalmente da direita, e cuidado, dê setas de indicação. E o bibi, bibi vale, né? Porque a gente ouve e fica atento. Na verdade... Né? Você diz bibi, bibi. E o medo, tá certo, né? Na verdade, o Código de Trânsito alerta que a buzina só deve ser usada em momento necessário. Ué, mas para eles... E com moderação. Às vezes o pessoal exagera e acaba incomodando. Ah, não, mas para eles tem que usar, porque se não usar já estão morrendo. Meu Deus, é uma verdade. tristeza o que acontece. Agora, uma coisa importante, Claudete, que o motociclista tem que ter em mente, o Código de Trânsito orienta que ele tem que regular a velocidade de acordo com a condição da via. Tá O certo. motociclista está correndo demais. E correndo demais, ele não tem tempo de frenagem, e esse também é um fator determinante. E escutem o que o Lucas diz, o Lucas Pimentel é presidente da ABRAM, Associação Brasileira dos Motociclistas, que comprou a moto, tirou a sua habilitação, né, para dirigir um veículo como esse, treine primeiro no seu bairro, muito, antes de pegar marginais, avenidas mais, né, movimentadas em São Paulo, que esse é um dos fatores também que leva a uma incidência maior de acidentes. Boa sorte para você, viu? Obrigado. Um abraço bem grande. Lucas, Claudete. vamos deixar aqui o site da associação, Vamos. porque acho que é importante agora a união dos motociclistas até sabermos se essa lei será mesmo sancionada pelo governador Geraldo Alckmin ou não. Sem dúvida, www.abrambrasil.org.br. Você, sem dúvida, prestou um grande serviço a 20 milhões de motociclistas que nós temos hoje no Brasil. Um abraço para vocês. Eu que Obrigada agradeço. pela presença, tá bom?